é um dos principais momentos que a gente tem de ouvir a universidade nos seus diversos segmentos, ao mesmo tempo em que a gente socializa os dados das avaliações internas, certo? Ou muitas vezes socializamos internamente informações referentes à avaliação externa. E hoje a gente está no Centro de Excelência em Turismo. Não sei se existe um outro curso de graduação que a gente vai analisar, mas aqui é oferecido um curso de graduação em turismo, certo? É isso mesmo? E a gente vai falar sobre esse curso nesse momento, tá certo? A apresentação é dividida em duas partes, então tem uma parte em que é comigo, eu vou fazer uma recapitulação o mais rápido possível dos indicadores de avaliação externa. Para as pessoas que já têm familiaridade com esses indicadores, fica a título de revisão, mas a verdade é que a maioria de nós da universidade não temos familiaridade com o método e com o mecanismo que os sinais emprega para, inclusive, no fim das contas, atribuir nota e ranquear as instituições e cursos de graduação e pós-graduação. E é isso. Então, eu vou falar um pouco sobre o componente da graduação, por favor. Então, primeiro, a CPA. A CPA ela foi instituída, a versão atual foi instituída com a resolução do CONSUNE de 2021. Ela tem diversas atribuições, das quais vale a pena destacar a elaboração de um plano de avaliação institucional, que atinge a própria CPA, e de um relatório de autoavaliação, que é produzido com dados referentes a toda a Universidade de Brasília, consultando vários segmentos, o setor, enfim. Nós consultamos, não vou descrever aqui exatamente como é que funciona, porque talvez não seja o mais essencial, mas nós consultamos um monte de gente e vários atores importantes da universidade para construir um relatório extenso, mas ao mesmo tempo mais conciso possível, que mostra um ponto de vista independente sobre a universidade e faz recomendações à administração central sobre como proceder no próximo ano. Então, essa é a função da CPA. Ela é uma comissão independente que não integra a gestão da Universidade de Brasília, aqui está a composição dela, e, como vocês podem ver, ela tem 2 docentes, não sei se vocês podem perceber, porque tem umas pessoas que não estão atribuídas aí, mas são 2 docentes, 3 estudantes, 2 técnicos, 2 representantes da administração central e 2 representantes da sociedade civil. E é isso. Então, essa é a CPA. Essas somos nós. Um breve histórico da CPA. Aqui os nossos registros começam de 2002, mas, na verdade, a CPA, existe uma comissão de autoavaliação existe na Universidade de Brasília há mais tempo do que isso, certo? Mas ela, em algum momento, foi instituída pelos sinais e passa a funcionar da maneira como ela funciona. Ela foi reformulada algumas vezes, 1 ou 2 vezes, e tem o seu desenho atual a partir de 2021, um desenho recente. Por favor. Aqui está um plano de autoavaliação, que ele está disponível no site da CPA e que diz o que a gente pretende fazer na nossa comissão nos próximos 3 anos, nesse ano e nos próximos 2. E o relatório de autoavaliação, que é esse documento bastante importante, né, onde a gente constrói um ponto de vista bastante geral sobre a universidade, observando várias questões, como infraestrutura, corpo docente, há várias, enfim, nós avaliamos uma série de questões que estão previstas dentro de uma portaria específica que determina o que a gente precisa levar em consideração nesse relatório, e toda a memória desses relatórios está disponível também no site da CPA. Se vocês quiserem, um dia precisarem, e às vezes precisam, de alguma informação que seja uma informação de caráter geral e independente, geral a respeito da universidade e independente da administração central, vocês sempre podem recorrer aos relatórios de autoavaliação da CPA. Eles sempre serão publicados no site da CPA, certo? Ali o mais novo é o de 2023, referente ao ano de 2022. Existe uma consulta à comunidade acadêmica, que também é feita, é um dos vários componentes desse relatório. Nós temos uma participação que nós sempre gostaríamos que fosse maior, de docentes e discentes. É uma consulta via formulário, que é lançada uma vez por ano para toda a comunidade universitária. Mas, ao mesmo tempo que essa consulta ela poderia ter mais gente, e que quando a gente vai às unidades acadêmicas, aí geralmente fica pouca gente, porque você pega todas as pessoas que participam e divide por todas as unidades acadêmicas. Então, às vezes aqui, a quantidade de pessoas participando são poucas, mas com uma participação representando um percentual já interessante da universidade como um todo, a gente consegue, a partir dessa consulta, ter informações interessantes a respeito da universidade no seu conjunto, certo? Vamos falar agora um pouco sobre os indicadores de qualidade da educação superior.
conceitos e metodologias conforme previstos nos sinais. Primeira informação importante é que esses indicadores de qualidade são avaliados dentro de ciclos avaliativos. E o ciclo avaliativo dos sinais é de 3 anos, quer dizer que a cada 3 anos todos os cursos de graduação foram avaliados pelo menos uma vez. Hoje nós estamos no ano... Cadê 2023? Ali, ano 1. É isso mesmo, né? Então tá que a gente acabou de aprovar o nosso plano de ações. Então, no ano 1, aqueles ali são os cursos que estão sendo avaliados. No ano 2, os cursos seguintes serão avaliados. Pode passar, por favor. Indicadores de qualidade. Há vários indicadores de qualidade que compõem esse sistema de avaliação. Então, o primeiro, que talvez seja o mais conhecido, ele diz respeito ao Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, que é o ENAD, que é uma prova aplicada a estudantes da educação superior, aos egressos da educação superior, os estudantes que estão saindo da educação superior, isso no que se refere ao que eles aprenderam durante todo o curso de graduação. Essa prova, mas não só ela, tá? Mas todos os indicadores quantitativos que compõem o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, todos esses indicadores quantitativos, eles são normalizados, ou são, não sei como é que eu vou chamar isso, padronizados, eles são traduzidos numa escala de 0 a 5. E é isso que permite que a gente atribua aquelas notas, que são os conceitos, que vão dizer que a UNB agora é nota 5, ou a faculdade vizinha aqui agora é nota 5, certo? Então, as notas vão variar de 1 a 5, porque existe essa padronização dos valores escalares desses indicadores, para que eles valham de 0 a 5. E depois que é feita essa padronização, é feito um tipo de um arredondamento, segundo essa tabela que vocês estão vendo aí. Então, se para algum indicador a universidade ficou com uma pontuação de 0 a 0,945, essa universidade ou esse curso vai receber naquele indicador conceito 1, certo? Então, a mesma coisa vale para o ENAD. Então, no ENAD, o que quer dizer? Que os estudantes de graduação, quando terminam o curso, nos cursos em que é aplicado o ENAD, esses estudantes vão fazer uma prova, e essa prova vai ser traduzida em uma certa quantidade de acertos numa pontuação. Como essa prova é a mesma para todos os cursos da mesma categoria no Brasil, entre esses cursos, não entre cursos diferentes, certo? É feita uma comparação. Então, vão ter nota próxima de 5 os cursos cujos estudantes acertarem mais comparativamente aos estudantes de outros cursos, certo? A estrutura do sistema, portanto, é uma estrutura que às vezes a gente chama de piramidal. É uma estrutura que ela é desenhada de tal maneira que ela não pontua ela não pontua exatamente por objetivos atingidos em si, ela pontua comparativamente. Quer dizer que os sinais, assim como o sistema de avaliação que faz parte dos sinais, né? Então, talvez você tenha mais familiaridade. O sistema de avaliação na pós-graduação, a gente fala que nem todo mundo pode ser nota 7, por definição, né? Porque o sistema é construído para que nem todo mundo seja. E é nesse momento que, operacionalmente, essa racionalidade competitiva do sistema vai se construindo enquanto um dispositivo matemático, tá certo? Pode seguir, por favor. Se for necessário, a gente volta nessa questão. Então, o conceito ENAD é o conceito que vem da nota dos estudantes no ENAD. Esse é um dos conceitos que pode ser atribuído ao curso, certo? Então, muitas vezes vocês vão ver divulgado que um curso tem conceito ENAD igual a 3. O que isso significa? Significa que que os estudantes do curso não tiveram um desempenho muito longe da média nacional, certo? Para aquele curso, entre os demais cursos da mesma categoria. Pode passar. Tem informação importante aí, perdão. As provas do ENAD, elas têm a seguinte composição. Elas são feitas de 25% de formação geral, então tem uma parte que é comum a todo mundo, de conhecimentos gerais, e tem outra parte que é de 75% do componente específico daquele curso, tá certo? Ela sempre vai ter essa composição. E vários cursos não fazem a prova, eu não sei se é o caso do turismo, inclusive. Se no turismo tem o ENAD para o turismo, tá bom? A gente vai descobrir isso já já. Um indicador importante é o indicador de diferença entre o desempenho observado e esperado. Um nome enorme, a gente gosta de sigla, então a gente chama de IDD. O IDD, no fundo, também passa por aquela padronização que vai levar o indicador para valer de 0 a 5, mas no fundo ele é uma informação que diz respeito aos resíduos de uma regressão linear
do desempenho dos estudantes no ENAD contra o desempenho dos estudantes no Enem. O ENAD no momento em que eles estão saindo do curso e o Enem no momento em que eles estão ingressando no curso. E isso quer medir o quê? Isso quer medir, o IDD quer ser uma medida, uma estimativa do quanto o curso aportou aos estudantes, certo? Vai vir um gráfico já, vai ficar mais fácil da gente visualizar isso. Pode passar, por favor? Helena, você podia passar o slide? Não foi? Não foi, não. Acho que alguém assumiu aqui Ah, é? mudou a forma de passar os slides aqui. Alexandre Rodrigues. Compartilhar. Deixa eu tentar de novo. Vou compartilhar novamente, que alguém entrou aqui e mexeu. Às vezes fui eu. Mas eu vi também. Interagir. Então vamos lá, deixa eu passar tudo de novo aqui. Acho que estava perto do coisa. Aqui, isso. Isso, tá vendo agora? Esse. Eu tô vendo, agora é Tá. só passar pro slide. Mas está no slide que você queria, do IDD? Tá, ainda não. Pelo menos eu tô vendo conceitos e metodologia. Ué, o meu já está mudando aqui, já mudou. Ah, é? É. Assim como usar com o apresentador. Aqui Achei, também tá. está aparecendo os indicadores. Agora deu certo. Tá. Então tá bom. E aí, depois eu falo contigo. Agora eu tô vendo o gráfico. Vocês estão vendo o gráfico, gente? Sim, para mim está o IDD. Então tá. Esse gráfico aí, o que ele é? É um gráfico, uma simulação qualquer, certo? Mas ele ilustra o que a gente está querendo dizer. Então, imagina que esses pontinhos aí são as observações individuais de cada estudante. No eixo vertical está o desempenho no ENAD, no eixo horizontal está o desempenho no Enem. A ideia básica, quando a gente bate o olho numa nuvem de pontos dessa, ignora os riscos, olha só para os pontos, é que essa nuvem está mais ou menos alinhada ao longo de uma reta crescente. E esses dados sugerem, portanto, que quando os estudantes ingressam no curso com maior desempenho no Enem, eles tendem a apresentar também um maior desempenho no ENAD, certo? O gráfico também está sugerindo, na sua reta azul, que é possível a gente construir um modelo teórico, um modelo, que prevê qual é o desempenho no ENAD esperado, dado um certo desempenho no Enem, certo? Então, essa informação do desempenho esperado é o que a reta azul representa. Agora, as linhas vermelhas, que são as mais importantes nesse momento, elas são o que? A distância entre o observado e o esperado. A gente também chama de resíduo, certo? É o acumulado dessas distâncias que vai compor o IDD. Então, quanto mais essas distâncias estiverem deslocadas para cima, isso numa regressão que considera todas as instituições de ensino, maior vai ser a gente vai dizer que aquele curso está aportando mais àqueles estudantes. Se por algum motivo naquele curso o desempenho dos estudantes está sendo todo muito abaixo do que geralmente acontece para estudantes que têm aquele desempenho no Enem, então a gente está dizendo que a instituição, o curso está aportando menos ao estudante. Isso depende muito, esse indicador depende muito, portanto, do desempenho de entrada do estudante. Se o estudante tem o desempenho baixo, no Enem, ele tem maior condição de mais espaço para subir. Se ele já ingressa entre os estudantes, portanto, que acontece geralmente na Universidade de Brasília, né? Então, geralmente, os estudantes já ingressam, os estudantes de cada curso, geralmente, na Universidade de Brasília, geralmente já estão entre os de maior desempenho no Enem na população brasileira, né? Comparando com o curso, sobretudo, da rede privada. Então, uma consequência disso é que, por construção, o desempenho do IDD nos nossos cursos de graduação costuma ser um pouco mais baixo, tá bom? Podemos conversar sobre isso posteriormente, mas só para a gente entender o que significam essas siglas na hora da gente fazer a análise devida. Esses indicadores vão compor um conceito chamado conceito preliminar de curso. Na verdade, não só eles, tem outras coisas também, a gente vai ver já já. Mas é importante saber desse conceito preliminar de curso. Então, vocês já devem ter ouvido falar do conceito ENAD. O meu curso tem conceito ENAD tal. Às vezes vocês vão ouvir que o conceito do curso, aí tem confusão, né? Mas, assim, nunca ouvi as pessoas falando do conceito preliminar de curso. Às vezes elas tomam o conceito preliminar de curso como conceito do curso, né? Tem um outro indicador que vai ter esse nome.
Mas o conceito preliminar de curso é um conceito que é atribuído ao curso em função do ENAD, do IDD e de outras informações sobre esse curso, tá certo? É isso. Esse conceito, ele pode ser contestado. Se ele não for, se o curso recebeu o CPC e está satisfeito com esse conceito, fica aquele conceito do curso. Se o curso contesta ou se o conceito foi muito baixo e o curso é obrigado a ter uma visita em loco, então tem várias circunstâncias que vão produzir uma visita em loco. E a visita em loco vai gerar um novo conceito, que não é o preliminar de curso, mas é o conceito de curso, é o CC, tá certo? Que tem uma outra lógica de cálculo e outra metodologia de produção. Puder passar, por favor? Então tá. Então o conceito preliminar de curso é decomposto dessa maneira. 20% é a nota dos estudantes no ENAD, bruto, né? 35% é o IDD, um pouco mais, que é o resíduo daquela regressão linear que eu mostrei para vocês. E tem informações, 30% e 15%, que são dados um pouco mais relacionados pelo menos esses 30% são um pouco mais relacionados a questões de corpo docente, é isso, né? Então, a nota de quanto vai a proporção de professores mestres, professores doutores e o regime de trabalho, se é de dedicação exclusiva ou se tem muitos professores com contrato parcial. Esses indicadores a gente costuma na Universidade de Brasília gabaritar, porque nós somos geralmente 40 horas de dedicação exclusiva, doutores, majoritariamente. Também vale a pena lembrar que da onde vem esse dado, né? Assim, se um professor, por algum motivo, professor substituto, professor, né, ele ministrou uma disciplina para os alunos do curso de turismo, mesmo que seja um professor de outra unidade, aquele professor conta como um professor do curso, certo? Então, se a gente carrega professores mestres, ou professores, já não fazemos isso, né, mas é muito raro, sobretudo professores que tenham só graduação e que estão fazendo mestrado, isso pode ruir um pouco, pode corroer um pouco a pontuação do curso no indicador de corpo docente, que é um indicador onde a gente costuma estar gabaritando. O último componente, que é de 15%, ele diz respeito à percepção dos discentes sobre as condições do processo formativo. Não é o processo formativo realmente, mas a percepção dos discentes. Vamos falar sobre isso em algum momento. Mas os discentes vão se posicionar com relação, por exemplo, à organização didático-pedagógica. Por mais que eles talvez não sejam as melhores pessoas para avaliar isso. Mas, se eles estão insatisfeitos com o curso, de uma maneira geral, a tendência é que a avaliação seja negativa. Se eles estão satisfeitos com o curso, por mais que do ponto de vista mais acadêmico, a organização didático-pedagógica possa não ser a melhor, se eles estão satisfeitos e contentes, a nota aqui vai ser elevada, certo? Então, é importante que, no fundo, que esses indicadores estão medindo é a percepção. E tudo isso compõe o CPC. Onde a gente costuma pecar na Universidade de Brasília? Não é bem pecar, a gente costuma não sair tão bem. A gente costuma não sair tão bem no IDD, pela maneira como ele está construído, e naquela percepção, porque vários estudantes, às vezes, acontece um processo no curso, que os estudantes entendem que vai ser estratégico, ou que, ninguém nos escuta, então eu vou marcar 0 aqui em tudo, e quem sabe a gente vai ser ouvido. Na verdade, isso é a pior coisa que o estudante pode fazer, transformar o ENAD num ato de protesto, né? É importante protestar em qualquer outro contexto, menos no ENAD. Porque o ENAD é um documento oficial, então não fica um protesto. Na verdade, a unidade vai ficar sabendo da posição dos estudantes muito tempo depois. É isso. Então, dito isso, o conceito de curso é um conceito que é calculado sempre que o conceito preliminar de curso não satisfaz a unidade e a unidade contesta, certo? Ou quando ele é muito baixo e tem às vezes tá muito perto e o risco de fechar o curso, entende? Começa a se colocar, o conceito foi tão baixo que se coloca em discussão o fechamento do curso. Então, obrigatoriamente uma visita em loco. E quando, então, acontece essa visita em loco, elas acontecem com alguma frequência. Também acontece quando o curso não tem um ENAD para aquele curso. Então, vários cursos de letras, por exemplo, não tem um ENAD para esses cursos. Então, necessariamente, eles vão fazer a visita em loco, vão ser avaliados na visita em loco e vão receber um conceito de curso, sem conceito preliminar. Ele tem essas 3 dimensões aí: organização didático-pedagógica, corpo docente tutorial e infraestrutura. Todas elas avaliadas pelos avaliadores externos, que vão fazer uma análise, vão entrevistar as pessoas, docentes, discentes e técnicos, e vão fazer uma análise documental muito detalhada de tudo aquilo, toda a evidência disponível a respeito daquele curso.
e fazem um tipo de uma visita em loco virtual pelas instalações, para conhecer as instalações também. Pode passar, por favor. Dito isso, esses conceitos de curso preliminares ou o conceito de curso, eles vão, junto com as notas da pós-graduação, compor de maneira ponderada em função da quantidade de discentes que está em cada curso, de graduação ou pós-graduação, sendo que na pós-graduação essa ponderação ela tem uma série de detalhes, certo? Mas o fato é que cada curso, pela sua quantidade de estudantes, vai compor o conceito, o que a gente chama de IGC, que é o Índice Geral de Cursos, que é o conceito, ou um dos conceitos, que a universidade recebe. Então, a universidade, ela tem, depois que os cursos são todos avaliados, ela tem recalculado o seu IGC. E é isso. Então, na verdade, cada curso, lutando por uma avaliação positiva, contribui para que a Universidade de Brasília esteja bem posicionada nos rankings nacionais das principais universidades brasileiras. Então, no fim das contas, todos nós ganhamos, certo? Então, quanto mais o curso de turismo for reconhecido externamente, quanto mais as ações internas estiverem articuladas, sobretudo por um entendimento, obviamente, por um entendimento político do que faz sentido localmente, tá bom? Então, em nenhum momento a gente está imaginando que a gente vai virar um tipo de uma máquina que vive em função do indicador externo. Não é por isso. Assim, não é porque a gente está sendo avaliado externamente que a gente vai mudar as nossas práticas. Não é bem esse o movimento. Mas que a gente possa conhecer como que a gente está sendo avaliado e agir com esse conhecimento, certo? E perceber que, às vezes, a distância entre ter um curso com nota 3 e um curso com nota 5 é só uma questão de entender como que a gente está sendo avaliado, o que que o sistema de avaliação da educação superior no Brasil espera da gente, e, às vezes, entregar o que a gente já podia entregar de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem abrir mão das nossas convicções, certo? Acho que é isso. Agora vamos falar sobre os Centros de Excelência em Turismo. Agora sou eu, né, Paulo? Sim. Obrigado. Bom, gente, então, aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre as avaliações que já foram feitas, tá certo? No curso de turismo de vocês. Então, primeiramente, a gente justifica por que a gente faz esse trabalho por unidade acadêmica. No caso de vocês, a unidade acadêmica tem apenas o curso, mas algumas unidades têm mais de um curso. E a gente entende que, quando a gente analisa isso de forma mais global dentro da unidade, a gente consegue ver tantas potencialidades que aquela unidade tem, como também as fragilidades que são comuns aos demais cursos daquela unidade acadêmica. E com isso a gente consegue fazer uma ação mais, digamos assim, orgânica com esses cursos, porque vocês compartilham, né, no caso de unidades que têm mais de um curso, compartilham muitas coisas. Então, na hora que você age para um, na verdade, você está agindo para a comunidade como um todo naquele local. Então, a gente preferiu fazer essa análise por unidade acadêmica, tá certo? Bom, no caso do curso de vocês, curso de turismo, nós temos aqui as notas do ENAD, do CPC de vocês, CC e o IDD. Como o Paulo disse, o IDD é sempre uma nota, no caso da universidade, de forma geral, mais baixa, porque os alunos já têm um ponto de partida muito alto, né, quando entra pelo Enem. E aí a gente vê aqui que o CPC, que é essa nota que é utilizada a partir, que é composta a partir do ENAD, é uma nota 4, enquanto o CC, que é a visita em loco feita pelos avaliadores, é uma nota 5, tá certo? Então tem uma diferença entre essas duas notas aí. É interessante a gente conversar até um pouquinho sobre essas diferenças. Falando um pouco sobre o ENAD, especificamente sobre o questionário do ENAD, que é interessante, porque no questionário tem aquela parte que é da percepção dos estudantes, que corresponde a 15% da nota. Não é uma quantidade desprezível, principalmente porque, como eu trabalho com essa questão do contínuo, né, não é uma coisa desprezível. Trabalho com essa escala Likert, né, do discordo totalmente até o concordo totalmente, tá ok? E trabalha, como o Paulo falou, nesses três eixos: organização didático-pedagógica, infraestrutura e oportunidade de ampliação da formação acadêmica. O interessante desse questionário é conhecer ele, porque muitos pontos, na verdade, a gente poderia estar monitorando ele. Algumas unidades acadêmicas já fazem isso de alguma forma, através de seminários, workshops com seus estudantes, tá certo?
onde eles apresentam esse questionário, ou apresentam as discussões feitas a partir desses questionários para os estudantes. Porque alguns pontos são interessantes, porque a percepção do estudante ela é muito, digamos assim, é muito volúvel com relação ao momento, né? Como o Paulo falou, se eu estou satisfeito com o curso naquele momento, eu posso fazer uma boa avaliação. Mas se eu não estou satisfeito com o curso naquele momento, eu posso fazer uma má avaliação. E isso não reflete o que é o curso. Reflete a percepção, o sentimento do estudante naquele exato momento, né? Só que, como o Paulo falou, isso não é uma coisa que vai para o estudante ou para o curso, acaba ficando para a universidade isso. Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso. E aí, às vezes, algumas ações das coordenações dos cursos, juntamente com os estudantes, podem auxiliar aqueles. Ele tem a noção, na verdade, tem a responsabilidade do que está fazendo. Quando ele fala que não é legal alguma coisa no curso, ele tem a responsabilidade que aquilo ali vai ter um impacto, inclusive, até no seu futuro profissional, porque um curso mal avaliado, com nota ruim, isso também é visto pelo mercado de alguma forma. Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso, tá certo? Às vezes eles não têm essa noção. Aí a gente traz algumas questões, Leonardo, apenas 4 questões, se não me engano, só para mostrar como que os alunos colocam isso. Então, a tendência é, quanto mais azul tiver o gráfico, mais interessante foi a avaliação para o curso. Quanto menos azul, pior essa avaliação. Então, um item 28, o conteúdo abordado nas disciplinas do curso favorece sua atuação em estágios ou atividades de iniciação profissional. De forma geral, os alunos do turismo percebem que o curso contribui nesse aspecto. Tem uma pequena porcentagem que acha que não, mas isso é bem normal. A gente pode depois até mostrar isso em outros cursos, para vocês terem uma noção, tá certo? Mas está dando padrão. Não quer passar. Novamente, a avaliação do curso é boa nesse item. Né? Passou? As metodologias de ensino utilizadas do curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas, tá? Aquela história, né? São itens, às vezes, até muito complexos de se pensar e o aluno responder. Por isso que é interessante ter algum momento com o estudante para conversar sobre esses itens de avaliação, porque, veja bem, em um dia da sua formação, eu te pego e te pergunto isso, né? E aí você vai responder, sim, concordo ou discordo totalmente disso aí. Então, é uma coisa que a gente pode, talvez, acompanhar ao longo do tempo, para que essa avaliação possa ser um pouco mais real com o que eles acham realmente. Na 40, foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas. Aí você vê que parece que está meio dividido o curso, tá certo, com relação a esse item, ok? Eu tenho certeza que o curso oferece essas oportunidades, só que às vezes o estudante não tem clareza disso na hora que eu vou fazer essa avaliação. E o final é sobre a coordenação do curso, né? Esse item geralmente dá alguma divergência nas unidades acadêmicas, justamente porque o estudante tem a visão de que o coordenador tem que estar full time disponível para os seus problemas, né? E a gente sabe que o coordenador é um professor, e como professor ele tem várias atribuições da universidade, ele não está o tempo todo disponível, mas o estudante entende que deveria ser de uma forma diferente. No caso de vocês, parece que os estudantes compreenderam que o coordenador tem momentos disponíveis para eles e que isso atende, de forma geral, às suas necessidades, tá ok? Opa, passei uma a mais. Tá, aqui eu precisa de vocês, então vocês já tinham em 2015 a nota 4, tá certo? E mantiveram essa nota 4 em 2018. Mas veja aquela discussão que o Paulo levantou com relação ao contínuo, né? A nota contínua de vocês era 3,71 e ela passou para 3. Então, eu tive uma queda nessa nota, mas se manteve dentro da faixa 4. Numa próxima avaliação, se eu tiver uma pequena queda, que se não me engano, acho que é 2,95, né, Paulo? O CPC de vocês cai para 3. Então, é um ponto de atenção, talvez, tá certo? Para perceber o que está acontecendo, para que isso possa ser alterado. Professor João, quer falar? Delano, professor, desculpa atrapalhar, mas só uma pergunta pontual. Dessa faixa, dessa nota de 3,71 para 3 que baixou, tem como saber dentro do CPC qual foi ou o ENAD, ou o IDD, ou o censo, ou o questionário estudante que diminuiu? Tem sim. A gente não tem isso aqui nessa apresentação, tá certo? Mas a nota a gente tem disponível sim. A gente pode, depois a gente pode passar os contatos e a gente pode informar o que aconteceu aí, qual que foi o ponto que levou à redução, ok? Tá, vamos lá.
Bom, aí a gente traz um dado que é disponibilizado pelo INEP, que é um indicador de fluxo, tá certo? E aí trabalha basicamente com a permanência dos estudantes, a conclusão do estudante e as desistências que acontecem ao longo do curso. E a gente até rodou 2 vezes porque chamou uma atenção isso aqui, olha só. A ideia aqui é comparar, então, o curso da UNB com os demais cursos de outras instituições federais do turismo, tá certo? Então, aqui eu tenho uma taxa de permanência na UNB muito alta, tá certo? Tem comparado com os outros cursos, a taxa de permanência da UNB é muito alta. Quando eu olho para a taxa de conclusão acumulada, a da UNB é menor do que aparece a nível nacional em outras instituições federais, e a taxa de desistência, né, também é uma taxa elevada, mas é menor do que a taxa nacional. Então, é só chamar atenção para isso, porque parece que os alunos têm ficado muito tempo no curso de turismo. É o que parece aqui com esses dados. Então, quer dizer, eles não estão formando no tempo padrão deles e, por isso, ficam muito tempo no curso de turismo. Por isso, leva uma taxa de formação, de conclusão menor um pouquinho. Parece que isso não tem tanto impacto, né? Mas isso tem um impacto absurdo, porque, no final das contas, a gente tem um tempo médio de formação desses estudantes, né? Então, o tempo padrão, eu não sei qual que é o do curso de turismo, mas geralmente é em torno de 4 anos que a gente tem um curso, uma formação padrão, 4 anos e meio, por aí vai. Esse dado é colocado, inclusive, no próprio EMEC. Quando ultrapassa demais, isso tem impacto na matriz orçamentária também. Então, o quanto se paga por estudante, tá certo? Se ele fica tempo demais, eu acabo tendo o estudante fica gastando por mais tempo na universidade, sendo que eu não tenho a saída dele, tá certo? Então, são pontos interessantes. Esses dados estão disponíveis pelo INEP, a gente tem análise deles. Se vocês quiserem depois a gente detalhar um pouco mais eles, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas é interessante ver que assim, isso que está acontecendo nesse momento, tá certo? É uma coorte acompanhada, e aí é interessante ver o que aconteceu, tá certo? Bom, aqui a gente apresenta um relatório. Opa, professora Maru, pode falar, por favor. Só para clarear, qual é o período dessa ferição? Até que ano? Foi até 2022, né, Guilherme? O de evasão? Não, até 2021. Porque 21. O 2022 acabou de sair, o censo 2022. Ah, tá. Não, eu só perguntei porque a gente fez uma série de movimentos em função dessa questão da retenção e da evasão, e que melhorou muito. Nós fomos atrás dos alunos, né? E nós ajustamos a questão do TCC, que era um problema sério, que eles não conseguiam elaborar o TCC, principalmente depois da pandemia, ficou mais problemático ainda. Então, a gente está tendo turmas de formandos agora, que antes eram 10, média de 25, até chegar a 19, 20, nesses últimos semestres. E eram alunos realmente que estavam há muito tempo no curso, tinham trancado várias vezes. Então, a gente fez esse movimento. Por isso que eu queria saber o período, para ver se essa nossa ação já tinha refletido um pouco na diminuição. Tá, obrigado. Ah, tá. Porque o dado aparece como publicado em 2022, mas é referente a 21. Tá. Né? Então, a gente já está com atraso. Isso. E lembrando também, rapidinho, só dar mais um destaque nisso, como o Delano falou, que essa coorte é 2016. Então, são aqueles alunos que entraram em 2016 e foi feito todo o acompanhamento. Então, se vocês fizeram uma ação com alunos que entraram mais recentemente, eles não estão contabilizados nessa estatística. Então, talvez por isso também que tem essa diferença grande, tá bom? Então, a professora que levantou a mão, professora... Oi, boa tarde. Boa tarde, professora. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Bom, vou pedir desculpa primeiro que eu estou com a câmera fechada, porque está muito ruim a minha internet aqui. Eu queria saber se esses dados, porque fazer só uma primeira explicação para quem não está na coordenação como eu estou, né? Teve o desligamento coletivo de muitos alunos em função da pandemia, que ocorreu só esse ano. Então, eu queria saber se esses indicadores, porque isso implica que tinha muitos alunos que já tinham abandonado a universidade, mas que ainda estavam constando ali como alunos do curso, né?
se vocês têm algum tipo de controle sobre isso, para a gente entender o quanto que está refletindo, de fato, uma permanência no curso, ou se são esses alunos que já tinham abandonado, mas que só foram desligados depois. Tá, professora, a gente pode falar, Guilherme. posso, que como esses dados são de até 2021, e acredito que esse desligamento foi feito em 2022, né, em diante, então não vai ter considerado, assim, vai ser só realmente desse período até o censo de 2021, porque no censo de 2022 que a gente teve esse fenômeno dos desligamentos, né, tanto que nas estatísticas do censo, do nosso censo, né, o censo da UNB, se vocês virem os detalhes, né, tem mais de 7.000 desistentes, né, evadidos justamente da UNB como um todo, justamente por causa dessa situação, né, que foram se acumulando os alunos que já tinham desistido, né, mas por conta das resoluções, eles não haviam sido desligados oficialmente. Então, isso aconteceu oficialmente só em 2022 mesmo. Então, esse gráfico, no momento, né, esse aqui, que vai até 2021, não está considerando essa situação em específico. É claro que pode ter, né, alunos aí num limbo, né, entre 2021 e 2022, mas aí a gente assume que seria uma média, né, que não teria tanta diferença. Mas isso pode também ser analisado mais a fundo, caso vocês precisem, porque a gente tem essas informações. Professora, só complementando essa fala do Guilherme, tem um outro estudo que nós estamos fazendo agora de retenção, da disciplina de retenção dentro de cada curso. E nessa disciplina de retenção, nesse estudo, aparece um pouco dos alunos que estão com matrículas ativas e inativas até 2022, até 2022, né, Guilherme? Até 2022, é. Então, a gente consegue mostrar, talvez, um pouco disso, que a gente vai conseguir... Já tem aparecido uma coisa interessante com relação ao tempo da pandemia, porque em 22 que começaram os grandes desligamentos devido ao processo de pandemia. Então, já consegue ver um pouco disso. Então, a gente pode depois, com mais calma, mostrar esse dado em outro momento, que ele já mostra um pouco do que você está falando. Ok, obrigada, porque como isso tem implicação na matriz orçamentária, acho que era importante colocar, né? A gente teve muitos desligamentos, nosso curso teve 80, se não me engano, alunos desligados, então é um volume alto. Com certeza, sem dúvida alguma. Mas isso é uma coisa que aconteceu na universidade de forma geral, mas a gente começou a mapear já isso para ver como aconteceu. Bom, vamos dar sequência. A gente tem um estudo também, que é o estudo com os egressos, está certo? Que é interessante, que é baseado justamente com relação à ocupação de trabalho que eles têm e a renda salarial deles. Aqui eu estou trazendo por profissão, tá certo? Então, onde estão os egressos do curso de turismo e a sua renda média, tá ok? Tenho por atividade econômica, e tenho por vínculo, né? Então, de forma geral, acontece na maioria das profissões da universidade, o serviço público acaba tendo os maiores salários, em média, tá certo? E aí, com isso, você consegue ver aonde os alunos estão se colocando. Esse tipo de estudo interessante, de perfil de egresso, porque os avaliadores externos, quando vêm fazer visita em loco, eles pedem esses dados, eles têm pedido esses dados. Isso mostra como que os nossos alunos estão se colocando no mercado de trabalho, como que está a situação deles, se a gente tem alguma análise, e perguntam se os NDEs estão fazendo algum tipo de análise para ver como que está associado o mercado de trabalho com o processo formativo que está sendo feito naquele curso. Então, esse tipo de relatório é interessante. Isso está disponível na nossa página de avaliação e é interessante dar uma olhada, porque isso tem um histórico para vários anos e você pode ver como que isso está ocorrendo ao longo dos anos. Aqui é um gráfico, na verdade, que mostra como que está o salário dos egressos ao longo do tempo e, de forma geral, quase que majoritariamente na universidade. Quanto mais tempo de formado, maior o seu salário, quanto menor o tempo de formado, menor o seu salário. Isso é interessante também mostrar para eles, né, em termos de mercado de trabalho, visibilidade, oportunidades de trabalho depois, como que isso está para eles, para mostrar que a carreira é uma carreira que tem uma ascensão, está em processo, por aí vai, tá certo? Paulo, pode falar.
para registro, a gente pode conversar sobre isso depois, mas eu acho que esse foi o... preciso dizer, né? Mas eu acho que esse é o resultado mais baixo em termos de salário que eu já vi até agora na Universidade de Brasília. E ele quer dizer assim, e ele é baixo, inclusive, para estudantes que se formaram lá perto de 2015, 2016. Então, eles têm muito tempo já no mercado de trabalho e continuam ganhando menos do que R$ 3.000 em média. Só os que se formaram lá em 2014 que tem um destaque. Ia pontuar isso, né? É uma coisa para observar, mas assim também observar sempre uma chave que não seja a chave. A gente que é professor tem muitas vezes um movimento que é uma mistura de síndrome de Messias com culpabilização, sabe? Às vezes isso é o mercado e é só a gente aceita, entende? O mercado pode estar remunerando muito mal essa profissão e não é uma coisa que uma mudança curricular vai resolver, mas que algo que merece ser observado, porque esse salário está muito baixo. Só para a gente tinha notado isso. Só para complementar, essa é uma constatação histórica. Tá? Só para vocês terem uma ideia, na década de 90, nós tínhamos 540 cursos de turismo no Brasil. As particulares bombavam, nós tínhamos 3 ou 4 públicos, bem pouco, depois começaram as federais a entrar. E isso é a questão, essa é a grande questão não há atratividade porque não há uma remuneração adequada na área. É uma área muito difusa, ela se dilui entre processo de gestão, processo de planejamento, ou então prestação de serviço em pequenas empresas, por exemplo, pequenos hotéis, ou pousadas, um restaurante, ou o cara vai estar no operacional, ou ele é dono. Tu não tem um projeto de carreira intermediária que ele possa... E é muito desvalorizado, não é valorizado o conhecimento. Esse é um embate que a gente faz histórico, não é... por exemplo, exige, às vezes, que o profissional tenha, inclusive, 2, 3 línguas estrangeiras e paga um salário de R$ 2.000. Né? E jornadas de trabalho isso é um problema sério e a gente estuda isso há muito tempo, só para vocês entenderem que nós, inclusive, avaliamos que essa é uma das razões da pouca atratividade em termos, no primeiro momento, eu vou trabalhar onde, quanto está o salário? Aí, quando olha, né, essa média de salário, o cara sabe, por que eu vou fazer uma universidade para ganhar isso? Então, eu faço um curso médio, né, tecnológico, e eu vou ganhar a mesma coisa, que é isso que está acontecendo. Então, tanto que vocês viram, o setor público emprega mais e paga melhor, porque são os alunos que conseguiram fazer concurso nas prefeituras municipais, como como turismólogos, aí, ou no Ministério do Turismo, ou na Embratur. Então, esse que muitos dos nossos ex-alunos estão, eles devem bater esse salário. Mas, mesmo assim, vocês viram que o nível do salário é muito baixo. Isso é uma questão bem, bem complicada. Só para vocês entenderem o nosso contexto aqui. A gente até fez uma conversa interna sobre isso, né, que como a gente está fazendo o Avalia já tem 2 anos, né? E, assim, dos que nós já fizemos foi a menor média salarial mesmo. E aí você está certa. E aí o curso deixa de ser atrativo para a comunidade, porque, no final das contas, eu vou ter um retorno pequeno em termos de salário. Então, tem de pensar como que se valoriza. E aí, como o Paulo falou, não é uma mudança curricular que vai valorizar essa profissão, né? São outras questões que vão estar envolvidas nesse processo aí. Ok. Só complementando a fala da professora Maru, em relação a essa questão dos baixos salários, e o professor Fagner, em relação também que esse mercado é bem aberto, não é só turismo, outras áreas podem participar dessa atuação que fazem com que os salários caiam para baixo. Então tem essa questão também. A gente não tem, por exemplo, um conselho de classe, algo do tipo, para normalizar essa questão salarial, um piso salarial, por exemplo. Ah, tá. A profissão de vocês é reconhecida? Não? Isso dificulta também. Tá certo. Ok, vamos lá. Obrigado, professor. Licença, professor.
A Ilana, na verdade, a profissão ela é reconhecida, mas não é regulamentada. Então, a gente acaba não tendo, né, como o professor Fagner colocou, conselhos, piso. Então, isso dificulta muito para nós. Uhum. O interessante é que vocês não têm uma regulamentação, mas vocês têm diretrizes curriculares e fazem o ENAD. Muitos cursos da universidade não têm. É incoerente isso, né? Muitos cursos da universidade não fazem ENAD porque não têm diretriz curricular, mas são reconhecidos, estão regulamentados. Incongruências. Eu acho que a física também não é regulamentada, não, viu? Também não. Acho que não. Ela está nessa situação aí, de que tem a norma no CNE, mas não tem uma sociedade profissional estabelecida como sociedade profissional. Né? Tá, vamos lá. Bom, aí a gente entra agora no relatório dos indicadores. No caso da gente aqui, vamos trazer o CPC, tá certo? Como o Paulo colocou, na verdade aqui eu estou trazendo o CPC. Da visita em loco. Tá. É o CC, da visita em loco. Então, quando que acontece a visita em loco? No caso da universidade, essa visita em loco acontece, na verdade, para reconhecimento desse curso, tá certo? Porque a gente não precisa de autorização, a gente vai só reconhecer esse curso, e renovação desse reconhecimento. Ou quando o curso leva notas baixas no CPC, tá certo? Existe uma possibilidade também de chamar uma visita em loco quando você quer revisar a nota que você tem, tá certo? No caso, a nota de você já é 5, então não tem necessidade dessa revisão. Então, você já tem um curso já com nota elevada. Então, no caso de vocês, a visita, né, foi em 2015, né? Ou do 14, porque às vezes a publicação acontece depois, é a data que nós temos do relatório, tá certo? Então, essa data do relatório. E aí eu já, de antemão, já falo. Esse relatório de data de 2015 já é um relatório que a gente considera antigo, mas é o relatório que vocês têm. Então, muitas das coisas que talvez eu fale aqui já não sejam mais verdades, porque vocês já mudaram isso de 2015 para frente. Geralmente, a universidade ela tem uma avaliação, digamos assim, não tão satisfatória na questão de infraestrutura. Mais de 2015 para cá, muita coisa de infraestrutura mudou na universidade já. Então, são coisas que já foram alteradas, que às vezes a gente fala porque está no relatório, mas a gente sabe que já mudou, tá certo? Então, aqui, analisando o que foi entregue no relatório, eu tenho uma organização didática pedagógica muito bem avaliada, então os avaliadores externos gostaram muito do PPC de vocês, entenderam que ele está dialogando bastante com as diretrizes curriculares do curso de vocês, então está ok. Né? Tenho basicamente nota 5 e nota 4. Eu tenho majoritariamente nota 5. O corpo docente, de forma geral, a gente é muito bem avaliado, tá certo? E na infraestrutura, vocês também foram bem avaliados. Né? Vocês têm nota 5, nota 4, nota 3, mas basicamente tiveram nota 5. Então, a avaliação de vocês foi uma avaliação muito boa, tá certo? Como vocês têm nota 5, acho pouco provável que vocês tenham uma visita no próximo tempo. Então, possivelmente, vocês vão ficar sem visita por muito, muito tempo, tá certo? Bom, no relatório que é colocado, eles indicaram 2 pontos, né? Que é o fortalecimento do NDE no curso, né? Que foi implantado naquele momento tardiamente, então, isso 2015, né? Então, isso já tem muitos anos agora de NDE, tá certo? E a questão dos laboratórios e acesso à informática, acesso à matéria de informática, que também deve ter sido alterada ao longo desse tempo. Então, são questões que foram colocadas naquele relatório, que imagino que agora, nesse momento, não tenha nenhuma questão, tá certo? Depois dessa parte de análise de graduação, a gente, de forma geral, passa para uma análise de pós-graduação. Só que, no caso da unidade de vocês, a pós-graduação de vocês está fechada, não é isso? Ela foi até 2017, pelo que a gente estava, 17, 18, mais ou menos, não é isso? Acho que teve aluno que formou lá 18, 19 ainda, né? Teve, acho, defesa por esse período. Então, a gente não traz essa análise de vocês, porque o curso de vocês não está mais ativo, tá certo? E aí, até uma coisa que chamou a atenção, e aí, como é um consórcio, a gente queria até entender um pouco isso. A gente faz, além da análise do relatório da pós-graduação, a gente também faz análise da inserção dos professores na pós-graduação. Então, no censo que nós temos 13 professores com vocês aí no SET, tá certo? Desses 13, aparece para nós, na nossa listagem, apenas um na pós-graduação. Esse dado confere, é isso mesmo? Eu queria só confirmar isso, porque Não. a gente ficou na dúvida, mas a gente não conseguiu tirar isso dos dados.
no pós-graduação, até então existente, dos professores do SET, né, não do consórcio, muitos participavam, nós tínhamos, deixa eu ver, eu, professor Spiller, professor, na época, Mozart, professor João, a professora Neuza, eram isso, tá certo? Chegamos até a Karina também, né? A Karina, que depois foi uma vaga, 7, acho que foram isso. Professora Iara, 8. Que o Neio não constava, era diretor da época, eu não sei como é que ele era contabilizado no período, se ele estava como geografia ou se ele estava no nosso, mas ele sempre foi da geografia. Na verdade, ainda teria o professor Ney, seriam 8. Então, eu também não entendo por que esse dado aparece só um professor. Tá? Isso no, que aparece porque esse dado, professor, foi feito em 2022, foi do censo de 22. Então, será que ficou só o professor que estava ainda orientando? Ou o João Paulo, que ficou na coordenação. Que era o coordenador. Pode ser João Paulo, né? Que aparece. Então sou eu que fiquei de coordenador. Tá. Que ficou no coordenador no processo. Tá. Final, isso que a gente queria entender, porque a gente não conseguiu. Como vocês estavam sem uma pós e tinha apenas eles não estão, como que está essa distribuição deles? Tá. Ok. Bom, aí a gente traz um outro dado, então, com relação que é em relação com a pós-graduação, mas não é efetivamente só pós, a graduação também faz isso, que é com relação à produção docente. Então, de forma geral, eu trago aqui uma tabelinha do lado que mostra como que isso é feito pelo avaliador. Então, para nota 5, né, para nota máxima, eu tenho que ter metade dos professores publicando pelo menos 9, né, ter 9 produtos nos últimos 3 anos. E aí a produção naquela forma bem ampla como é feita hoje em dia, científica, cultural, artística ou tecnológica. E, de forma geral, pelo que aparece aqui para a gente, vocês conseguem atingir essa nota 5 com tranquilidade, com mais da metade dos professores de vocês tendo uma publicação, né, acima acima dos 9 trabalhos necessários, tá certo? Bom, aí geralmente a gente traz também uma análise do curso de pós-graduação de vocês comparado com outros cursos no Brasil, mas como vocês estão sem o curso, a gente também não traz essa análise. Então, a apresentação de vocês fica um pouquinho mais curta porque fica faltando essa parte da pós-graduação, ok? E agora a gente abre a palavra a vocês. Esperamos que no próximo vocês possam trazer a avaliação, porque nós estamos submetendo de novo. Né, João? Ótimo. E aguardando. Então, professora, aproveitando, era um mestrado profissional, isso, né? Isso. Era mestrado. E vai voltar a ser um mestrado profissional ou vai ser acadêmico? Não, acadêmico. Porque a questão do mestrado profissional, para nós, ela é muito difícil de manter justamente a produtividade dos alunos, porque nós não temos quem dê bolsas. Tá? Por isso que eu estou, de novo, é uma área que não valoriza a qualificação do profissional. Então, ele surgiu com uma parceria com o governo federal da Embratur. Quando a Embratur caiu fora, praticamente todos os alunos que nós tivemos eram alunos que se dispunham a fazer a formação, mas não ter bolsa. E aí você sabe que a produção baixa muito na hora que o aluno tem que trabalhar, né? Enfim. Então, por isso nós optamos por ser acadêmico, justamente para poder ter bolsas e poder levar a questão da produção intelectual. Então, isso é importante. Agora, é interessante ver que nos dados do mestrado passado, a maioria dos nossos ex-alunos, todos estão muito bem empregados. E uma boa parte são professores dos institutos federais aqui de todo o entorno, que ajudou muito o mestrado para eles fazerem os concursos. Então, acho que isso é uma questão bem importante, regional nossa, da inserção regional. Mas, na época, na última avaliação, isso não foi levado em conta, foi só vamos dizer assim, a métrica da produção, e como nós tínhamos muitos professores de outros departamentos, o pessoal, o Qualis era específico, né? Administração, turismo e contabilidade, que acontecia a produção dos colegas da área da ecologia, das outras áreas, iam para as revistas que eram Qualis maior das suas áreas, e não contabilizavam para o turismo. Então, poucos de nós do programa, sozinho, não conseguíamos manter com a nossa produção a média da área. E é uma média alta, porque é uma média da administração, e vocês sabem, quem é da área da administração, que o ranking da administração
muito alto, né? Então, para nós, ficou muito difícil. Mas agora a gente espera que a gente consiga. Nós precisamos desse programa, até porque vocês viram pelos dados que nós precisamos dar para esses alunos uma tentativa de continuidade de formação para que eles possam profissionalmente ter essa remuneração melhor. Uma coisa eu acho que leva a outra. Então, até para aumentar o número de egressos no curso, tendo essa ideia de continuidade com o mestrado. Esse é o nosso desejo. Vamos ver. É interessante. A gente também tem um estudo do perfil do egresso da pós-graduação. Lá a gente também tem. Então, talvez esses dados que você comentou aí sobre a colocação dos seus estudantes de pós-egressos vai aparecer nesse relatório. Então, pode ser interessante, talvez, utilizar isso. Bacana isso aí. Professor Luiz, quer falar? Quero sim, antes de mais nada, agradecer a você, Delano, ao Paulo, Guilherme, enfim, toda a equipe. Me pegou, justamente complementando a fala da Maru, me pegou bastante essa questão do mercado de trabalho, né? E a gente tem essa perspectiva mesmo multissetorial, né, em termos de possibilidades de trabalho, né, a partir da formação em turismo. Mas eu tive uma curiosidade, como vocês estão mais próximos aí da administração superior, saber como é que, ou se algo é feito nesse sentido de melhorar essa ponte com o mercado, essa aproximação, nesse sentido aí, né, de colocação em postos de trabalho, mais bem remunerados. Não sei se vocês conhecem alguma coisa nesse sentido. A gente tem uma perspectiva de sempre estar fazendo essa conversa, principalmente agora com a inserção curricular da extensão, né, no sentido de ampliar essa ponte, né, com o setor empreendedor, vamos dizer assim, né, relacionado ao turismo. Professor, de forma geral, a gente não tem nenhuma ação feita com o mercado de trabalho pela gestão superior. Isso geralmente fica a cargo dentro das unidades acadêmicas mesmo. Mas a gente é parceiro, tá certo? Com a produção de dados, com a produção de relatórios, que podem auxiliar a entender, mapear como que isso está no caso do curso de vocês, tá certo? Então, se vocês acharem que é necessário algum tipo de estudo mais específico com relação aos egressos de vocês, a colocação deles no mercado de trabalho, o outro estudo que a gente tem os dados disponíveis, o DPO, a DAI, de forma geral, se coloca à disposição para auxiliar nesse processo, tá certo? Paulo? Eu queria complementar aqui, eu só queria complementar que a informação que a professora Maru tinha solicitado, que o professor Delano mencionou, que tem, né, que é a pesquisa de egresso da pós-graduação, ela está disponível. Ela está, ou não está, eu acho que eu vi, disponível lá no site avaliacal.unb.br. Inclusive, todos esses dados que a gente está apresentando aqui, essa é uma apresentação, assim, que a gente diz que é amigável, no sentido de que ela é desenhada para que a gente tenha essa conversa que a gente está tendo aqui. Mas ela é tirada de um lugar. Algumas coisas aqui estão tiradas, enfim, tá dentro dos computadores do DPO. Mas várias coisas que estão sendo ditas aqui estão disponíveis para todos os cursos de graduação da Universidade de Brasília no site avaliacal.unb.br. Então, qualquer servidor, a qualquer momento, vocês não precisam ficar... Por exemplo, a gente visita, às vezes, uma vez por ano, 2 ou 3 anos, a unidade acadêmica. Vocês não precisam ficar esperando a próxima visita. Sempre que vocês, a qualquer momento que vocês quiserem dados sobre a unidade de vocês, sobre o curso de vocês podem acessar esse site. É muito rico. Ele está bem organizado, assim, está muito bonito, sabe? Essa daí vocês estão vendo a minha tela? Estou vendo. Justamente, esse daqui é o último relatório que a gente tem do mestrado em turismo. Essa pesquisa a gente pega todos os nossos egressos, né? Então, todo mundo que saiu até o ano de 2021, a gente faz o cruzamento com a raiz que a gente tem a última base, né? Que é de 2021 até o momento, e verificamos como é que está a situação deles nessa base oficial da raiz. Então, a primeira ressalva é que a gente não consegue identificar quem não tem um vínculo formal de trabalho, né? Então, se a pessoa é um consultor, é um PJ, alguma coisa assim, a gente não consegue informação deles, mas todos os outros que têm carteira de trabalho ou são servidores públicos, a gente tem essa informação. E aqui, então, 2 egressos de mestrado do turismo, a gente identificou 102.
Então, que já saiu e tem algum vínculo formal. Do total, foram 168 egressos e 102 está lá como está na RAIS, né? Tem esse vínculo da RAIS. E aí o relatório é padronizado para tudo, mas aí quando a gente vem, como a gente estava falando da questão de salários, né? Então aqui a gente já tem uma situação bem melhor, realmente, com relação ao salário médio dos egressos, né? Por tempo de formatura, por classe, por atuação, né? Área de atuação, profissão. Então aqui a gente já tem um panorama melhor, né? Com base no que a gente estava conversando. E como o professor Paulo falou, isso está no nosso site da avaliação, esse é avaliacam.unb.br, e tem não só do mestrado, tem também o da graduação, mas, de forma geral, tem de todos os cursos que a gente consegue ter essa informação de ter pelo menos alguns egressos para ter a gente poder consolidar essa informação e disponibilizar em formato de relatório. Eu até botei aqui no chat o linkzinho para essa pesquisa de egressos, só para mostrar para vocês. Excelente. A professora Ângela, olha o material aí para trabalhar no Labor Móveis, que tem um núcleo de trabalho em turismo, e ali eu vi umas coisas, aí tu vê a diferença. Hoje ele foi professor, ele consegue chegar no salário de 6, aí gerente de hotel de recepção, 2.000 e pouco com mestrado. Então, mostra que é muito, muito discrepante isso. Nossa, uma realidade. E não mudou. Isso que eu quero dizer para vocês. História, eu estou há anos trabalhando na área e não conseguimos melhorar em termos de entendimento dessa profissão. Isso é um problema bem sério, eu acho. Mas eu achei ótimo, adorei, porque nós estamos pensando justamente em novo currículo, né? Professora Ana Rosa, coordenadora, um novo currículo, porque a gente entende que tem um tempo mesmo que ele tenha sido bem avaliado. Hoje a gente vê que está muito defasado em várias questões, e com essa questão de perspectiva de mercado, melhor ainda para nós pensarmos, né, uma finalidade do curso que seja algo mais futurista, porque esse tradicional não vai ser aí que esse profissional vai se colocar. Né? Não vai ser na gerência do hotel, não vai ser na operação de uma agência de viagem, mesmo que enquanto estudante é o que está empregando ele quando ele sai. Nós temos que projetar um currículo para ele ter uma competência de trabalhar com planejamento de território, com desenvolvimento de produtos turísticos, enfim, tem que ser uma coisa muito mais estruturante do que prestação de serviço. Até porque os cursos hoje dos institutos federais tecnológicos atendem muito bem esse emprego médio, né? Um organizador de eventos, um recepcionista de hotel. Então, nós vamos ficar com um bacharel que tem muita competência, vamos dizer, para aquela função, e aí acaba e não tem a remuneração devida. Isso vai nos ajudar bastante a refletir aí que caminho a gente deve tomar. Muito obrigada. Perfeito, imagina. Também já pegando aqui o gancho do professor, acho que o João Tasso, né, que falou da questão do CPC, a Amanda compilou aqui rapidinho para a gente essas informações, né, de 2015 e 2018, e olhando aqui muito rapidamente, que não está... tem algumas pequenas diferenças, né, entre os anos, mas a principal diferença para vocês está em 2 fatores. O IDD, a nota padronizada do IDD caiu muito, de 3,44 para 1,83. Então, isso tem um peso, né, na composição do CPC. E o outro item é o questionário do estudante, como a gente falou, né? Então, em 2015, as notas foram boas, no sentido assim, né? Principalmente em comparação a 2018. Por exemplo, da organização didático-pedagógica, em 2015 foi 2,14, em 2018 passou para 0,93. Então, mais da metade. De infraestrutura e instalações físicas, em 2015, 2,54, em 2018, 2,09. Então, também caiu. A oportunidade de ampliação da formação, 2,9 em 2015, 2,04 em 2018. Então, claramente, tem a questão do IDD, que infelizmente a gente não tem muito controle,
Mas nessa questão do questionário, que é algo que a gente vem batendo bastante nos nossos encontros da Avalia, o DEG também, a gente sabe que está trabalhando bastante nessa questão de conscientização, né, da importância desse questionário para os estudantes, e não é o momento exatamente deles fazerem a reclamação, né, a reclamação tem que ser uma coisa interna, né, aqui na UNB, por causa da unidade, não nesse questionário. Então, no caso de vocês, foi, infelizmente, a questão do questionário do estudante que fez cair bastante a nota. Professor Quer dizer, o Ana, quer falar? rendimento no ENAD, a gente tem um rendimento que parece que se manteve, né? Mas a nota... O ENAD está quase igual, não teve diferença, mas esses dois... Mas é interessante para saber mesmo como fazer a sensibilização dos nossos alunos, né? É uma forma da gente pensar mais para frente. Legal. Pois é, e agora vocês estão realmente nessa faixa aí, limítrofe, né, do 3, que é 2.945, se eu não me engano, a diferença do 3 para o 4, né, a faixa. Então, se cair mais um pouquinho, aí já muda de troca de faixa do CPC. Então, é importante realmente ter essa atenção extra, né, com relação ao CPC. E esse questionário de estudante, que é o que a gente está falando bastante também. No mais alguma colocação, mais alguma dúvida? A professora Ana Rosa está com a mão levantada. E o Tiago que olhou. Tá. Então, professora. Sim, eu queria saber se tem alguma previsão para quando vai sair o ENAD, que nosso curso fez ENAD no último ano, né? Fez o ano passado. Se você já tem uma previsão de quando que sai a nota dessa prova. Já era para ter saído, na verdade, professora. O INEP ficou de soltar isso, se eu não me engano, no mês passado. Estava até na minha agenda para olhar, porque sai acho que é o IDD e o INAD saem juntos, né, os resultados, depois sai CPC e IGC, e não saiu nada ainda. Então, a gente também está aguardando. Saiu agora recentemente, o censo saiu acho que foi dia 10 que saiu os resultados do censo 2022. Então, e os resultados do censo são utilizados para o cálculo do CPC, por exemplo, né? Então, acho que ainda vai demorar um pouquinho aí. Professor Tiago. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela apresentação. Quando a gente entra aí no site, avaliação, né, .unb.br, e a gente vai lá em indicadores, esses indicadores, eles se referem a algum relatório desses mais antigos que vocês mencionaram, ou são dados atualizados? Eu fiquei com uma dúvida, por quê? Em que pese ele está ali indicando, né, todo o universo de docente, por exemplo, para a UNB, etc., para o CET, ele indica 13 docentes, né, com lotação no CET. E, na verdade, não é o que eu tenho, né, o que eu sabia. Mas aí posso eu estar fazendo o cálculo errado, né, fazer um outro cálculo, né, inclusive na conversa com o pessoal do sindicato. Aí, se vocês puderem dizer, ou a própria Ana souber, enfim, dizer disso, porque, por exemplo, mesmo quem entrou para o consórcio, como a Maru estava falando, né, que tem essa especificidade, a lotação fica na unidade. Então, o Everaldo, que entrou numa vaga do consórcio, ele tem 50% da carga para cumprir no CET, mas efetivamente ele está lotado lá na geografia, e assim para outras unidades. De modo que, então, isso não deveria pesar, né, não deveria contar na lotação do CET, mas ainda assim o CET conta com 13 lotações e não é o que a gente tem em termos de realidade. Né? Aí vocês puderem só falar sobre isso. Então, esse Thiago, link, você quer... Pode falar, professora. Só queria dizer assim, que pelo menos no site da UNB eu andei olhando esses dias, está desatualizado sim, inclusive tem professores que eram professores substitutos que não estão mais com a gente ali, está com o nome da Gabriela, eu não me lembro quem mais, então tem um problema que é o próprio dado tá antigo. Isso, esse site pesquisar especificamente, ele não é da nossa autoria, ele, se eu não me engano, é do DPI, e eles utilizam os dados do Lattes para fazer essas estatísticas. Então, estou vendo aqui também no próprio site, eu disse que a última atualização deles foi 5 de junho desse ano.
Então, tem um delay aí, né? Mas não é também, de forma geral, um produto nosso. Então, a gente só bota esse link para divulgar também isso, porque é algo institucional, então a gente faz essa divulgação, mas assim, a gente não mexe diretamente com isso, tá? Essa parte desse pesquisar.unb.br. Tá, mas eu não estou falando do pesquisar, eu estou falando do site que vocês indicaram, você entendeu, né? Não, Com a avaliação. Uhum. Guilherme, ele quer saber dos professores que estão lotados no SET. A base de dados foi do Censo, não foi isso? Não, mas não é nesse link indicadores aqui que você falou que você clicou? Isso, quando a gente entra aí no home, né, Uhum. da avaliação, tem aí ali unidades, né? Agora travou aqui no computador, mas tem ali... Vamos ver se abre aqui. Travou aqui. Mas tem Aqui, vou compartilhar minha tela aqui. Isso, esses indicadores UNB. Então, é esse mesmo. Esse daqui não é um produto nosso. Esse daqui é o do DPI. Aí quando a gente desce lá e vai no SET, é isso que eu estava estranhando, mas então deve ter a ver com isso que a Ana falou. Tá bem. Cadê o 7 aqui? Que tem 13, né? Isso. Aí, é o que eu comentei, isso daqui, a última atualização dele é 5/6, e isso daqui tem como base o Lattes. Então, é o extrator do Lattes dessa data aí. E aí, como é do Lattes, ele vai depender do que cada professor bota, né, na sua filiação. Então, talvez por isso também das diferenças entre o que vocês têm de fato com o que é extraído do Lattes. Se, por exemplo, o professor Neil, do Lattes dele tem turismo, tem, né, ou o professor Everaldo, e eles não são do nosso departamento, mas dão aula no turismo por causa do consórcio. Ó, então... tá aqui os 13 que fazem parte do SET, de acordo com essa ferramenta, né? Tem gente que não está mais, tem outros que faltam, por exemplo, a Natália. Gabriel não está mais. Gabriel. A Kelly, que não está mais lotada, a própria Natália, que foi, né, que a gente trocou. Pois é, não consta nem os atuais, sou eu que não consta aí na lista, a professora Ilana também não consta na lista. Não, a Ilana está. A Ângela que não está. Eu tenho a impressão de que é desatualizado. Falta a Ângela. Mas eu entrei na física. Já deu para entender, não é essa fonte. Tá? Isso. Entendeu? Notificar é outra as famosas fontes. Exatamente. Na física, tem uma colega que saiu daqui há mais de 4 anos. Eita. Aí. E ela figura como professora do Instituto de Física. Então, assim, tem uma atualização que nem... Ele deve puxar os dados do Lattes, mas deve ter uma lista manual que alguém inseriu e ela não está atualizada mesmo. Pois é. O DPI atualizar isso aí. Bem observado. É ruim, né? Isso é ruim, eu acho. Não consta os professores e outros permanecem. Eu acho que... Como é que tu não sabe os professores que tu tem numa instituição, né? Quem é da casa não é. Pois é, pesquisando aqui a professora Ângela, nem aparece o nome dela aqui no site. Então, realmente, infelizmente, tem alguns vários problemas aqui com essa base. Para registro, Pedro, a gente pode mandar pela CPA, em nome da CPA, uma notificação ao DPI de que esse dado precisa de correção? Não, Pedro, acho que ele saiu, mas a gente pode sim, Paulo. A gente pode? Pode. Acho que é interessante, inclusive. Eu acho que isso, porque algumas vezes, quando a gente observou, em alguns, nós mandamos, né, Ana, assim, solicitando, mas aí é a voz isolada, como tu disseste, não no escopo de entender que não é só num caso específico, são vários aí que estão desatualizados. Exatamente. Até porque o próprio sistema do Solgov, quando, por exemplo, o professor substituto, eu peço para, né, retirar, demora, gente, mais de 6 meses para tirarem como quadro de colaboradores ali do
curso. Então, é lento esse processo, não sei, é um processo bem complicado. Tem mais. É isso, colegas. Mais alguma colocação? Nós provavelmente vamos procurá-los, porque a gente está trabalhando, né? E nos questionamos várias vezes algumas questões que a gente tentou organizar. Então, agora, sabendo que a gente pode aprofundar aí com vocês, vamos procurar, com certeza. Claro. Isso. E o professor Delano. Nós temos esse desafio, né? Isso que a gente tem clareza desse desafio da nossa área. E a gente tem clareza institucionalmente que nós temos que ampliar o número de alunos do nosso curso, que nós não podemos ficar, né, restritos, nós queremos abrir outro curso. Aí, será que é na área específica, como hotelaria, seria o caso? Então, esses dados nos servem bastante para pensar estratégias, né? Inclusive desse impacto regional que a gente tem. Spiller, tu queria falar do... Era só uma pergunta que me ocorreu agora. No caso da gente ter um outro curso, que seria um curso de graduação, por exemplo, em turismo, mas à distância, isso também passa pela avaliação, né? Ele é avaliado, né? Assim, para a criação a gente não tem interferência, né? E é com o DEG, mas ele passa pela avaliação, sim, também. Inclusive, a gente tem relatórios específicos para os cursos EAD. Então, eles fazem parte. E vai impactar nos indicadores também. Sim, igualmente, igual no CPC, no IGC, tudo isso eles fazem parte, não tem diferença, não. Beleza, obrigado. Aproveitando também a fala do professor Spiller, e no caso de especialização também entra nesse âmbito ou não? Não, especialização é algo totalmente fora, assim, ele não faz parte da avaliação convencional, né, da pós-graduação, só stricto sensu mesmo. Então, estamos até tentando montar um relatório com isso, porque até a questão de informação deles é algo difícil, né, a sistematização parece que não tem uma padronização, né, é algo mais complexo, mas a gente está tentando fazer pelo menos um apanhado do geral, né, de uma fotografia do que a gente tem de especialização, mas para quesitos avaliativos eles não entram. Seria muito interessante, porque se vocês observarem, nós tivemos período ali dos anos 90, né, até meados de 2000, avaliações, especializações lato sensu a roldão. Inclusive o SET era campeão, sei lá quando eu cheguei, né, o Luiz tinha 5, 6 cursos, porque as especializações pontuavam muito na carreira profissional, inclusive para nós professores. Depois, com a questão da necessidade de mestrado, me parece que houve sim uma baixa, inclusive dos próprios MBAs. E eu acho que nós estamos com 2 aqui, né, parceria, o professor João Fagno participa de um, junto com o CDS e outros núcleos, e abrindo um agora com a Universidade de Utah, Trás dos Montes, melhor dizendo, de Portugal, de enoturismo. E eu confesso que eu sempre tenho dúvidas se a gente vai conseguir ter público, porque tem custo, e o que impacta. Então, né, a própria especialização, ela impacta no quê? Na vida desse profissional. Porque fica um pouco isso, especializar em quê? Quer dizer, está dizendo, tem que ser algo específico. Então, me parece que se tiver dados para a gente entender se isso ainda é um apelo, né, em termos de qualificação profissional ou continuada, alguma lógica assim, seria bem interessante. Acho que é um dado que seria bem interessante, porque também é uma forma de a gente trazer recurso, né? Principalmente para nós que não temos um grande número de alunos. Na verdade, o SET nem tem orçamento por aluno, né, gente? Isso é uma questão. Isso é uma questão que a gente tem que repensar. Os centros que têm graduação, a gente não recebe por aluno, a gente recebe. Nosso orçamento é R$40 mil, para vocês terem uma ideia, porque essa gestão, essa reitoria resolveu que os centros que tinham graduação deveriam receber alguma coisa mínima para manutenção mínima, né? Então, nós não temos esse percentual. Eu sempre digo, o que acontece com o consórcio? O número de alunos, esse rateio vai para a geografia, vai para a história,
vai para a ecologia, vai para a administração, porque essa disciplina está sendo contada lá e aqueles alunos contados lá naquele curso. Isso, o consórcio é um problema. O consórcio ele não resolveu essa questão dos recursos. Tá? Então, se o consórcio não está dentro do departamento que tenha, entende? Que é o nosso caso, a gente não tem esse recurso. Então, são questões, assim, claro, que acontecem depois de um modelo idealizado, que, na prática, a coisa... então, só para... Essa questão da especialização foi uma forma, por muito tempo, do SET ter dinheiro próprio, ter orçamento próprio, mas foi também se esvaziando o interesse em relação a custo. Até porque agora a gente tem que fazer via Finatec, e encarece demais a Finatec. Finatec é um problema para projetos de pesquisa, para projetos... Isso é outra questão que a gente tem que pensar. Né? Eu sei que não é da incumbência de vocês direta, mas é que tem que ficar no radar essas questões que parece que são variáveis não determinantes, mas são determinantes para a gente ter uma ampliação, por exemplo, de vagas, né? De poder ter mais alternativas de formações, que não seja a graduação específica, que tenha todo aquele rol, né? Então, só trocando um pouco com vocês, assim, que a gente está vivendo agora nesse momento de repensar o nosso caminho aí para fortalecer o SET, para ampliar, porque a gente tem clareza disso. Temos clareza do nosso custo em relação ao custo desse aluno e o quanto nós precisamos buscar alternativas para esse financiamento. Não, pontos muito bem colocados, professor, porque realmente, assim, especialização é algo que a gente, honestamente, nem se preocupa muito, porque, né, nosso foco é mais stricto sensu, graduação mesmo, né? Tanto que a gente quer fazer esse panorama geral, mas a gente está esbarrando aí na dificuldade de conseguir informação sobre isso. Mas, e corrigindo minha fala até, na verdade, não é que a especialização não tenha nenhum impacto. Eu lembrei que um dos itens lá do recredenciamento é justamente a questão da estrutura para o Lato Sensu EAD. Então, tem sim algum impacto, né, no sentido mais de questão de infraestrutura, de como que eles são oferecidos, né, aí é uma coisa mais específica do SEAD, né, o Centro de Educação à Distância, que cuida diretamente disso, mas há algum impacto na UNB, né, inclusive a gente está, nesse momento, passando por um processo de recredenciamento institucional da educação à distância, né, está acontecendo agora, né, esses últimos 3 dias, a quarta, quinta e sexta, ele está ocorrendo, então tem realmente um impacto aí, né? E sobre a matriz, é até interessante você trazer isso, professor, porque aqui também é a área que a gente trabalha com isso. Então, eu posso levar essa questão para a decana, né, de como a gente poderia fazer para talvez uma mudança na metodologia, justamente porque vocês ofertam graduação, né? Assim, vocês vão para o censo, né? Todos os alunos de vocês, tendo ou não um consórcio, eles são informados ao censo, né? Tem um custo, tem tudo isso. E eu lembro que realmente lá na partição a gente só faz essa partição para institutos e faculdades. Mas todos os outros órgãos é uma verba fixa, dependendo do tamanho, dependendo de alguns critérios, né? Então, realmente tem essa diferença e talvez seja o caso realmente de fazer um tratamento diferenciado para o SET, né? Mesmo não sendo um instituto ou faculdade. Sim. Aí você veja, com esse orçamento, nós melhoramos os laboratórios. Até hoje, nós não conseguimos ter os laboratórios específicos. Gastronomia, hotelaria e eventos, né? Que seriam os mínimo esses 3. Informática, tudo bem, porque é aquela questão, monta lá uma sala, põe meia dúzia de computador, tudo certo. Nós não temos muitos programas, né, plataformas assim, para trabalhar, são às vezes até algumas gratuitas. Mas os laboratórios é uma questão. Nós não temos recurso para tirar esse laboratório. Não é esse orçamento, né, para trocar lâmpada que nós vamos conseguir botar um maquinário, por exemplo, de uma cozinha. Não tem como. Então, a gente realmente se sente muito nesse sentido, assim, vamos dizer assim, nós não construímos uma competência para isso, porque é uma questão de gestão que tem que ser discutida, tem que ser. Que ótimo que tu, Guilherme, possa fazer levar para nós essa discussão, né? E depois, enfim, a gente pautar isso também.
Professora Simone? Quando isso for encaminhado, Guilherme, se a gente puder incluir a CPA como manifestante, eu gostaria. Acho que faz muito sentido. Que a gente pode notificar talvez o gabinete da reitora ou o espaço que for mais adequado, levando essa demanda, porque há centros e centros, né? Tem centros que hospedam cursos de graduação, tem estudantes de graduação, e há centros que não. Ou que hospedam outros cursos que já são financiados, né? Que já tem outras fontes de orçamento, né? E não é o caso do SET. Porque, possivelmente, professora, existem outros centros aqui na universidade com um problema parecido, né? Eu sei que esses 40 mil também, o centro da matéria condensada aqui em cima, que é o centro da física, eles recebem o mesmo valor. Só que aqui eles não têm curso, né? Então, isso é um problema, mas é um problema numa outra escala. É um problema porque tá tudo caro mesmo. Então, 40 mil você não compra nada. Mas a gente não tem um curso de graduação funcionando ali com esses 40 mil reais. Nós temos que usar isso para o curso, né? No fim, o nosso fim está sendo esse. Muito bom. Professora Simone? Oi, boa tarde. Tudo bem, Guilherme? Eu sou professora Simone da Faculdade de Tecnologia e sou do curso de Engenharia de Produção. E aí eu queria fazer uma pergunta. Eu peço desculpas porque eu não consegui acompanhar desde o início, mas assim, ela é uma pergunta bem específica. Eu queria tirar uma dúvida. Que a Faculdade de Tecnologia, ela tem uma CPA da faculdade e sou eu que presido essa comissão. A gente vem desenvolvendo um trabalho e nós estamos tentando focar exatamente na questão da evasão, como a professora comentou aí anteriormente, né? Mas, para isso, nós precisamos de dados e, assim, eu queria saber sobre a facilidade, por exemplo, da Faculdade de Tecnologia ter alguns dados específicos de todos os nossos alunos. Então, por exemplo, se eu estou falando em termos de Faculdade de Tecnologia, eu preciso envolver todos os cursos, né? Então, eu sou da produção, mas tem mecânica, tem elétrica, enfim, todos os cursos. A gente precisaria de dados de todos os cursos relacionados às disciplinas que os alunos já cursaram, que faltam cursar, dados demográficos, que para a gente também seria muito importante na análise, então, gênero, renda, idade, endereço, se ele entrou por sistemas de cotas. O que está acontecendo? A gente tem visto, a gente tem percebido, principalmente na produção, nós temos 50 vagas. E antes era assim, a gente tinha a turma, entravam 50 alunos. Agora isso está caindo, está vindo para 27, a gente está começando com turmas de 28, e isso tem nos preocupado também. E a gente precisa tentar entender o que está acontecendo, né? E o professor Edson, que é o diretor atual da faculdade, ele está com uma ideia de 2 projetos diferentes. Só que o que a gente tem conversado é exatamente a questão de que, para viabilizar os projetos, nós precisamos desses dados. Então, eu só queria saber, assim, qual seria a viabilidade de nós termos esses dados estratificados por curso, para que nós possamos fazer análise e possamos identificar exatamente o que está acontecendo, né, com esse índice que a gente está considerando que está alto. A gente tem esses dados, sim, professora, e só também fazendo um parênteses nisso, na questão do ingresso, da permanência, algo que realmente a gente está vendo que está sendo um desafio em vários cursos. Então, assim, é algo que está acontecendo, né, na UNB como um todo. Mas, com relação aos dados em específico, você pode fazer... Como você vai precisar de dados identificados, imagino, né, para todos os cursos, uma série histórica, algo assim. Então, seria interessante ter a especificação do projeto, né, como esses dados vão ser usados, e fazer esse pedido para o DEG, que aí o DEG faz dá essa autorização para o uso dos dados e a gente faz a extração aqui no DPO. Isso por via SEI, né, eu digo. Mas a gente tem todas essas informações. Então, tem é só perfil... formalizar. É só formalizar Isso, tem que o processo formalizar. via SEI
Isso, ligar E a isso a um gente projeto, solicita. né? Explicar o que vai ser feito com essa informação. Com isso, o DEG dando autorização, a gente consegue fazer essa extração e disponibilizar para vocês. E, na verdade, então, eu acho que bem, se tiver ali, por exemplo, se isso for encaminhado pelo diretor da faculdade, seria melhor, porque tem a CPA da Sim, FT, mas sem é melhor que o dúvidas. diretor encaminhe. Isso. E, além disso, que seja encaminhado para o DEG e para o... O DEG tem que autorizar e o DPO faz a coleta da informação. Ok, então. Muito obrigada, viu, Ok, Guilherme? imagina. Paulo, queria falar alguma coisa ainda? Vou fazer uma sugestão lá do B. É porque, assim, ao mesmo tempo que é possível fazer essa solicitação, professora Simone, tem bastante informação que está disponível nos microdados do INEP e bastante informação agregada por curso de graduação. Pelo que você disse, é provável que uma boa parte da informação que vocês estão querendo seja pública. Pública, assim, qualquer pessoa pode baixar. Só que é assim, qualquer pessoa pode baixar, mas tem que saber o caminho. Então você precisa ir no Google, digitar microdados, INEP, e procurar os dados do Censo da Educação Superior. Ou os dados, ou a pesquisa de trajetória escolar na educação superior. Acho que é esse o nome. Indicadores de fluxo da educação superior. Indicadores de fluxo da educação superior. Então, aí você vai achar um planilhão, e como vocês são da FT, eu acho que vocês vão ter muita facilidade de lidar com isso, né? E é um planilhão com muito dado, realmente é meio assustador. E lá dentro vocês vão encontrar o que vocês querem. Mas não são dados identificados, não tem um indivíduo, né? E se não é isso que vocês estão precisando, precisa saber, sei lá, que o João José, matrícula tal, tem esses dados de histórico. Não é isso, eu quero saber as informações do meu curso. Então lá vocês vão achar, acho que, não vou dizer tudo, assim, uma quantidade absurda de informações sobre cada curso. Só que demanda esse know-how da planilha, de trabalhar com Excel avançado, de ter alguma familiaridade com essas análises de dados, né? Aí vocês vão conseguir operar com esses dados. Se tiverem dificuldade, aí faz muito sentido que a unidade se valha da capacidade técnica instalada no DPO, né? Aí a via é essa, né? Uma via, tem que pedir essas autorizações, demora um pouquinho mais. Mas se tem alguém na CPA de vocês que tem esse jogo de cintura, é só digitar no Google, baixar em 48 horas, 24 horas, vocês mesmos fazem o relatório. É sossegado de fazer. É assim que eu trabalho. A gente já consegue baixar a planilha em Excel, então? Consegue. É assim que eu faço. Eu não peço as coisas, assim, eu como na CPA, quando eu preciso fazer alguma análise, raramente eu peço. Até hoje não precisei de verdade. Tudo que eu pedi, eu podia achar. Eu vou tentar por lá, então. Muito obrigada pela dica. Tenta os dois caminhos, a ver o que sai mais rápido. Tá jóia. Tá bom? Professora Ana, a gente já está aí, passou um pouquinho do nosso prazo, vamos tentar finalizar. Sim, é uma pergunta rápida e voltando um pouquinho para o turismo, eu queria saber o que vocês sugerem de focos na análise de vocês que vale a pena a gente, enquanto curso, investir prioritariamente. Olha, acho que o primeiro passo seria dar uma olhadinha lá no nosso site de avaliação, né? A gente tem vários relatórios lá para subsidiar, como vocês já identificaram, nessa questão de mercado de trabalho, como que está a atuação, né? Tem tanto o relatório da graduação quanto da pós-graduação. A gente tem relatório de perfil também. Tem esse relatório que o professor Delano mostrou da visita, né? Do que aconteceu com a visita, das principais recomendações que a gente tem. Tem os dados abertos que o professor Paulo também lembrou aqui, que tem muita informação, né? Tem a parte de evasão, retenção e desistência e permanência, na verdade. Então, assim, a gente tem uma gama de informações disponíveis e tem também a possibilidade da gente ajudar vocês com algo específico que não esteja disponível, né? Que vocês queiram saber melhor. Aí precisaria de uma conversa para ver o que vocês precisam e a gente conseguir fazer essa conexão entre o que existe e o que vocês estão precisando.
Agora, fora isso, aí só conversando mesmo para ver o que vocês estão pensando em melhorar, né? Se é no CPC, se é no IDD, na questão do ENARD, né? Se é na questão de uma renovação de PPC. Então, são muitas possibilidades aí para a gente possivelmente trabalhar juntos. Eu não saberia te dizer especificamente, né, no que trabalhar nesse momento. É isto? Então, agradecemos e, como eu disse, e a Ana já apontou aqui, vamos procurá-los provavelmente para a gente poder, né, enfim, montar uma estratégia com mais dados e informações mais próxima, né, do que seja o nosso problema para tentar avançar. Isso, e estaremos à disposição. Foi ótimo ver o encontro de hoje. Muito bom esse momento aqui com as unidades. Espero que vocês tenham gostado também e tenham essa noção, né, do que acontece aqui, do que a gente faz, né, no sentido tanto de CPA quanto de DAI, as informações que a gente tem disponível, as possibilidades também de informação que a gente pode agregar. E é isso. Muito obrigado a presença de todos. Nós que agradecemos. Tá? Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.